Então, hoje a nossa ideia é falar sobre ciclos de treinamento esportivo, tá? Como que os técnicos, tá? Não só nós da Forum, mas a maioria dos técnicos se utiliza disso, de técnicas e algumas, não técnicas, né? Não é um negócio que se desenvolva, mas a gente tem que ter uma certa habilidade para trabalhar com isso, principalmente porque a gente não trabalha apenas com atletas de elite, atletas profissionais, tá? Então, nós temos atletas de todos os níveis. Então, a ideia é ter flexibilidade, ter especificidade para que a gente possa levar um conceito de treinamento, né, para cada nível de atleta, desde o caminhante até o pessoal mais de ponta, tá? Então, nosso objetivo de aula hoje, tá, é demonstrar para vocês, né, alguns aspectos técnicos para a gente montar, né, entender esse ciclo de treinamento, conceituar quais são cada período de treino que a gente tem durante um processo de planilhamento, de execução, de elaboração dessa. Eu às vezes chamo que é uma arte, porque, cara, é um gráfico grande que a gente pensa, né, para isso, tá? Dar uma maior noção para vocês, né, sobre algumas necessidades de tempo de treinamento, né, para qualquer tipo específico de prova. Então, que dependendo da demanda que a prova exige, a gente vai ter necessidade de um tempo maior, tá? Então, tudo isso a gente precisa elencar e precisa entender, tá? Até para facilitar assim aquela pergunta, né? Ah, Léo, dá tempo de treinar para essa prova, né? Às vezes as pessoas acham que eu sou meio grosso, mas assim, as pessoas têm que partir esse conceito do próprio atleta. O atleta tem que desenvolver, não tem que saber isso de cara, mas ele tem que desenvolver e entender esse conceito para a sequência. Para ele primeiro pensar, cara, dá tempo? Não dá? E entender essa progressão, tá? E tirar algumas dúvidas específicas sobre o tema, beleza? Então, nós vamos falar de ciclos de treino, tá? E para falar desse ciclo, né? E ciclo, todo mundo fala, Léo, quando vários, e muita gente nem sabe e pergunta, né? Quando que começa o ciclo? Né? O que é um ciclo? Né? O ciclo geralmente é um período que nós vamos treinar para determinada prova, para determinado objetivo, tá? Esse ciclo eu vou falar daqui um pouco. Então, ele é pautado, né? Em 6 meses, em 1 ano. Isso vai variar muito, vai depender muito da prova e até do treinador, do estilo de tendência de ciclo que ele vai seguir, certo? Mas as periodizações desses ciclos, né, são métodos que existem há muito tempo, né? Então, começaram desde que começou a Olimpíada, esse ciclo, e ela se tornou mais efetiva quando o Medvedev, que era um russo, criou o primeiro método de ciclo, né? Aquela coisa russa, quadrada, mas que ele desenhava um processo de ciclo, né? De treinamento, tá? Em que é essa periodização, tá? Esse termo mais técnico, ele quer dizer, né? Que tá ali a divisão de uma temporada, né? Em períodos especiais, cada um deles, né? Com uma característica diferente. Certo? Isso a gente vai falar de todos eles depois. E assim, a gente acha, não, quando que é o pico, aonde que a gente vai... Esse planejamento, essa periodização, tá? Ela é o período mais importante de todos, né? Ela é um período em que a gente efetivamente vai construir conceito e entender assim, e alguns já fizeram planejamento, periodização comigo aqui sentados, alguns já leram sobre isso, mas assim, eu entender o seguinte, minha prova-alvo, vou chutar aqui uma meia maratona. A minha meia maratona, ela é em outubro, nós estamos em maio. Quais são os pontos que eu vou ter que atingir durante esse ciclo para que eu consiga oscilar e chegar bem em outubro? Né? Quais são as provas-alvos? Né? E aí que a gente bate muito naquele conceito para vocês de planejar, evitar, né, sobrecarga de provas, evitar muitas. Não, mas eu escrevi aqui num 10zinho. Mas é só um 10zinho. Não é só um 10zinho. É um 10zinho que, às vezes, ele compromete uma base específica desse ciclo. Né? Um pequeno ciclo, um microciclo dessa nossa periodização. Tá? Por isso que a gente acha, às vezes, que o técnico é chato, que a gente não quer que a gente se inscreva, né? Mas isso pode comprometer, sim.
tá? E eu estou falando assim, não só para atletas de ponta, mas vamos pensar alguém que corra 10 quilômetros em 1h15 e ele quer chegar perto de 1 hora. É importante que ele tenha esses padrões, né? Senão a gente vai queimar etapas e lá no final a gente vai ver o que pode causar quando queimar etapas, né? E essa periodização ela pode ser influenciada, tá? Principalmente por quê? Geralmente por competição, né? Então, geralmente a gente pauta um ciclo trabalhando com a competição em si, tá? Essa competição ela vai ser determinada por atleta e técnico, né? Mas assim, eu quero a maratona de Curitiba, tá? Então a gente tem um ciclo, já tem um período temporal, né? Então isso é interessante. Por variação climática, às vezes é um fator que influencia muito. Então, eu quero fazer um ciclo de maratona aqui, né? Para fazer uma prova em agosto, porque eu vou treinar o ciclo melhor no inverno, no caso de Curitiba. Se a gente pegar o Canadá, o cara não pode pensar, às vezes, numa maratona que ele vai exigir rodagem muito externa, se o cara está com menos 30 de temperatura lá fora. Então, a variação climática é uma das coisas que varia muito, né? E que influencia muito nesse conceito de periodização, tá? E vocês têm que entender, porque às vezes a gente não pensa nisso, né? A gente quer, não, eu quero essa prova dos meus sonhos, eu quero fazer meu melhor tempo nela. Beleza, mas quanto você vai ter disponível, quais são as condições que você vai treinar e como que vai estar esse conceito até lá, né? E assim, adaptação de cada organismo, tá? Esse também são os 3 mais importantes, mas esse é importantíssimo porque eu falar de maratona para um atleta que já fez maratona, está com processo em andamento de treinamento, 10. Eu falar de maratona para um atleta que está chegando no 21 ou ainda é um corredor de 21, é outro processo. Ele precisa de mais tempo de adaptação. Tá bom? Vamos lá. E como que é feito esse ciclo? Só para vocês entenderem, tá? Ele é dividido em 3 partes. 3, às vezes tem autores que defendem 4, né? Mas seria uma parte macro, um meso e um micro. Então, entendam essa pirâmide cada vez menor, né? Então, o macrociclo, ele é o objetivo final. Então, como a gente falou, a prova está lá na frente. Quanto tempo eu vou ter ela até ela? Geralmente, um macrociclo eficiente, eu acho legal um macrociclo de 1 ano, tá? Independente da prova. Por quê? Ele pode ser reduzido? Pode. Mas se a gente trabalhar 1 ano para uma coisa na corrida, é espetacular, é perfeito, né? Mas daí eu tenho que treinar só para aquela prova? Sim, não só isso, né? Mas você vai inserir provas testes, provas alvos, provas que não são alvo, né? Nesse processo para que a gente consiga chegar lá na frente, tá? Geralmente relacionado com o objetivo geral, atleta e treinador, né? Então, nós temos que definir isso em conjunto. Às vezes acontece, né? De só um lado estabelecer. Então, tem atleta que fala, qual prova que eu faço agora? Eu quero bem perguntar e bem questionar. E tem atleta que fala, eu quero essa prova. E nem sabe se vai ter tempo hábil para isso, tá? Dentro daquelas variáveis que a gente colocou. E ele geralmente é dividido em 3 períodos nos mesociclos que a gente vai ver depois, tá? Esses mesociclos, né, esses 3 períodos, eles são, né, períodos preparatórios, que geralmente caem naquele período de base que a gente trabalha lá no começo do ano, tá? Então, veja ali que a gente coloca ele de 2 a 6 semanas, né? Então, 6 semanas é 1 mês e meio, mais ou menos. Então, uma boa base, né, seria, dependendo de como o cara vem, ela vai durar de 2 a 6 semanas, tá? Então, 2 semanas a gente trabalha em período de preparatório, quando? Quando ele sai, às vezes, de um período de competição, dá um período de transição, que é o último ali, certo? Para depois voltar. Então, a gente dá uma baixa tal, e começa a pinar, já dá um estímulo, beleza. Para vocês entenderem que, às vezes, de uma prova a outra, né, se a gente tem 2 semanas de base para começar a treinar e pelo menos umas 2 semanas de transição, né, pensem que já são 1 mês, pelo menos, para começar a preparar para outra prova. Tá? Então, só para a gente entender como funcionaria um ciclo legal. Temos ali o período competitivo, né? Então, depois da base, a gente já entra num período um pouco maior competitivo, onde a gente vai trabalhar algumas capacidades específicas para a prova-alvo, tá? E o último período ali... Opa! Fiz cagada. Aí, voltei. E o último período ali, que seria um período de transição, que é esse período entre provas, né?
que a gente pode brincar melhor e entender isso aí melhor, tá? E após isso, né, então teríamos o macro, o meso e o microciclo, que seriam o quê? As semanas, né? Seriam as pequenas sessões, e aí eu coloquei lá embaixo, né, sessões de treino, tá? Que tem alguns técnicos que consideram a sessão de treino uma outra divisão, mas isso também tanto faz, né? Então são pequenas conquistas, tá? São pequenas coisas que a gente vai construindo e elencando para conseguir chegar no objetivo final, certo? Então basicamente que seriam ou sessões de treino até sessões de uma semana até 4 semanas, um mês. A gente pode às vezes tirar um mês para entender assim, ó, esse mês eu vou desenvolver VO2, capacidade de oxigênio, de captação de oxigênio. Esse mês eu vou desenvolver velocidade específica. Esse mês eu vou desenvolver gesto motor, melhor de eficiência mecânica. Ou essa semana, então a gente pode trabalhar nesses microciclos pequenos objetivos, tá? Que vão contribuir lá na frente. Tá bom? Vamos lá. Esses períodos, como eu falei para vocês, né? Se vocês forem analisar, então esse período inicial que a gente falou lá, né? Que esse período de preparatório que cai na nossa base, ele é um período que a gente chama de preparatório ao básico, né? E vocês vão lembrar lá dos nossos 2 primeiros meses do ano, né? Vamos lá, melhora de condicionamento aeróbico, rodagens tranquilas, né? Com um pouquinho mais de volume, isso gradativamente, né? Então, se vocês foram lá ver, né? Aumento progressivo de distâncias, ó, vocês viram que eu nunca brinquei de paintbrush, né? Então, um aumento progressivo. Então, mas eu nunca corri altas distâncias no começo do ano. Progressivamente, nós fomos aumentando a demanda da semana, tá? Então, isso foi aumentando e melhora de coordenação. Então, se vocês forem lembrar lá, o que a gente fez? Trabalhou bastante técnica, bastante execução de trabalho de força, N coisas para pensar nesse processo, tá? A segunda parte da base, né, ali, então, aumento de resistência específica. Então, a gente já começou, saiu daquele zero e entrou em treinos com um pouquinho mais quilometragem, onde a gente entrou com o que depois? Com aqueles pequenos tirinhos, com estímulo de velocidade, né? Controlado, um pouco mais solto, mas em nenhum momento a gente falou, vai, senta o pé. Era para ir soltando a perna, para começar a entrar com gesto motor, tá? E progressivo, mais uma vez progressivo, como a gente fez, tá? As ideias ali de progressão dos tirinhos, que era 100, 200, 400, 800, alguns foram até 400, tá? E aumento de força específica, né? Então, o que a gente trabalhou? Trabalho de tirinhos, né? Em subida, lembra que foram coisas mais curtas, e trabalho muito importante, que muita gente fez, que foi bem legal, a parte de força, de fortalecimento. Então, fez treino, base de força depois. Fez treino, base de força depois. Então, a gente foi calejando essa musculatura, aumentando essa carga de força, tá? Então, eu acho que cada um na cabeça aí consegue ir lembrando e entendendo um pouquinho disso, tá bom? Vamos lá. Espera aí, galera, tô voltando. Aí, foi. Partimos dessa parte da base, tá? Com um período específico, né? Onde a gente vai buscar o quê? Né? É um período já competitivo, específico, quando a gente busca, né? Aumentar um pouco o volume dos treinos mais um pouquinho, aumenta-se a característica desses tiros, já com uma carinha assim de ter um porquê, né? Então vou fazer tiros intensos com intervalos longos. Eu quero aumentar a VO2. Tiros intensos com intervalo mais curto, vamos trabalhar com potência. Ou tiros intensos. Então, dependendo da característica dos tiros, né, e do treino, ele pode ter uma cara diferente, né? Então, para um maratonista, às vezes, vamos pensar aqui, 5 de 1000, um maratonista, dependendo do intervalo, ele vai ter um porquê, né? Para um cara de 5K, ele vai ter outro porquê. Então, a gente vai trabalhar esses N tipos de acordo com a prova de cada um, tá? Aumento específico de velocidade, né? Então, isso começa dependendo do volume de treino, né? Quando a gente fala de redução de volume, é que a gente não vai trabalhar geralmente um treino, por exemplo, vamos falar assim, com um maratonista de 30K com tiro, 30 de 1000 no cacete.
Não vai acontecer. Então, geralmente a gente trabalha o quê? Treinos mais baixo volume e a gente sobe a intensidade. Então, essa curva volume-intensidade, geralmente elas nunca estão aqui em cima, tá? Nunca, a gente nunca vai trabalhar lá. Por quê? Porque senão o índice de lesão ele aumenta lá em cima. Então, geralmente, quando aumenta volume, baixa intensidade e assim vice-versa, tá? Oi. Distâncias mais curtas, beleza. E a última parte, né? É uma redução de volume total e polimento, que seria já a parte mais final dessa período de competição, que a gente chama de polimento ou tapering, né? Seriam, às vezes, dependendo da prova, 2 semanas, 1 semana, 3 semanas, que é uma redução da carga de volume, né? E já começa a poupar articular, poupar musculatura, dar alguns estímulos para manter isso acordado, mas assim, é aquela sensação de alívio depois do último longo de uma prova maior, tá bom? Vamos lá. E por último, né, um período transitório, tá? Que não necessariamente é o nosso Snoopy ali dormindo, tá? Muitos têm, né, aquela característica, o cara faz a prova, fica um mês sem ir lá para o parque, né, ou sem ir treinar, né? O que acontece? Você acaba tendo um decréscimo muito grande, tá? Eu sou defensor, sim, de 1 semana, às vezes, sem treinar, dependendo de como foi o ciclo, tá? Às vezes até 2 semanas, né? Às vezes precisa mentalmente, não é um trabalho, o transitório não é só uma coisa muscular, tá? Ele tem um componente psicológico, você precisa descansar para entrar para a porrada de novo, né? Então isso é importantíssimo a gente trabalhar isso aliado psicólogo, psicologia e muscular, tá? Então você tem que se sentir recuperado, você tem que se sentir pronto para, cara, tô com tesão de correr de novo. Eu já cheguei a ficar 21 dias, 25 dias sem treinar, né? 21 acho que foi o meu máximo depois. Por quê? Porque tinha sido um ano exaustivo, um ano intenso, um ano de... E eu esperei, né? Meu corpo voltou, ganhei aqueles 10 quilinhos de praxe e voltei feliz da vida, né? Então, assim, isso é saudável, você dar uma pausa, tá? Então, isso é entender, é qualificar o ciclo, tá? Vamos lá. Periodização de treinamento, né? Então, assim, eu coloquei 2 tipos, mas tem vários tipos de modelos de periodização, né? Então, periodização linear, que é o clássico lá que eles faziam, então eles levavam o atleta num pico e tentavam manter esse pico, né? E uma periodização mais ondulada, onde você trabalha oscilações, né? Então, periodização ondulada e periodização em bloco são 2 periodizações mais legais, assim, que eu acho mais interessante. Por quê? Porque você dá estímulos, baixa, você brinca com aqueles ciclos ali, né? Durante o ciclo grande, né? Então você consegue subir e descer, dá às vezes para você entender uma carga, às vezes o cara está precisando de uma pausinha no meio, então se chega a dar um períodozinho de transição, lógico, não vai dar 3 semanas no meio de um ciclo, mas pô, tira uma semanada, vai pedalar, às vezes o cara precisa, né? Então a gente precisa entender isso de maneira eficiente, tá? E por último lá que eu tinha falado para vocês, né? Que são as sessões de treinamento, tá? Que para mim é o mais importante no nosso nível, tá? Lógico, ter o objetivo final é importante? Sim. Para pessoas que têm a mente utópica, enlouquecida, pirando na galáxia, tá? É um negócio que às vezes é difícil, por quê? Porque o cara tá tão longe, tá tão lá na frente, o cara já está imaginando cruzando a linha da prova de 200 quilômetros e o cara nem começou o ciclo, entende? O cara nem entendeu aonde ele está, né? Mas por isso que eu falo que essa sessão de treino ela tem um papel fundamental. Por quê? Porque é essa sessão que vai construir aquele nosso murozinho ali, certo? Então, se a gente pegar, né? E ali a gente tem 3 padrões de muro, tá? Se vocês forem olhar o primeiro da esquerda, qual que é a ideia, né? O cara geralmente faz uma base legal, tá lá, e isso acontece muito, né? E a gente viu ali as pessoas, né? De base, a galera funcional, loucura, todo mundo feliz, beleza, né? Daí chega ali no meio, já falta 3 tijolinhos, não, mas essa semana vou engatar, beleza? Já faltou mais um tijolo ali no buraco, e daí vai ficando aquela parede meio banguela, né? Então, por mais que depois aqui em cima dessa última parede aqui, né, você venha a construir aqui, vou construir um tijolo, né?
né? Se eu for aqui construir, não, mas agora eu estou empenhadão, ó. O cara vai lá e construiu o tijolo, beleza, fechou, botou o tijolo, botou o tijolo. Cara, essa parede vai ficar com um buraquinho no meio, tá? Então, por mais que você tenha essa base, você não vai conseguir chegar num alicerce sólido, né? Ao contrário desse processo final aqui, né? Em que você tem o quê? Uma parede sólida, uma parede que provavelmente não vai tremer, não vai cair. Você pode ter uma falhinha, né? Então, você tem um tijolinho perdido, beleza. Às vezes, o faltar um treino, ele não necessariamente ele vai virar um tijolo perdido, ele pode ser um descanso para que você construa um tijolo melhor, um cimento melhor depois, né? Então, pensem, às vezes, nesse processo de construção, tá? Como um processo de uma parede, né? Essa parede do meio, se vocês forem olhar, né, é uma buraqueira só. Essa parede é aquele cara que, não, pô, segunda-feira eu começo, né? Todo começo de semana tá bom, no meio da semana não, daí no final às vezes ele aparece. Então, assim, tem que entender essa construção de ciclo, tá? Então, alcançar esse objetivo diário ele é tão importante quanto ter a meta final. Ele é tão importante quanto chegar lá na frente e olhar, não, mas os meus 2 últimos meses pré-maratona foram lindos. E o cara se machuca pré-maratona, o cara tem uma exposição sobrecarregada, né? Então essas coisas são interessantes para a gente analisar e repensar se o nosso ciclo de treinos está pronto para aquilo, tá? E assim, não precisa olhar agora para o ciclo e falar assim, putz, Léo, eu não fiz os 2 primeiros meses da maneira que era para fazer. Não tem problema. Pega lá o telefone, pega o WhatsApp e fala, olha, eu acho que dá para a gente fazer uma base. Não precisa fazer 2 meses de base às vezes. Faz 3 semanas, é um período de que dá de 2 a 6 semanas. Às vezes vai precisar de 1 mês e meio, né? Mas às vezes 1 mesinho, 3 semanas o cara já reestrutura essa sensação corporal, tá? Então isso vai facilitar depois, com certeza. Beleza? Peraí que eu já saio aqui, galera, que eu tô no... Aí, foi. E essa sessãozinha de treino, né? Como que ela funciona? Ela é um princípio de carga e adaptação, tá? Então, se vocês forem entender ali, né, o nosso gráfico, certo? Ele é um gráfico que ele... Opa! Aí, ficou meus tijolos lá, né? Não tem problema. Eu vou tirar aquilo lá. Clear. Estou muito potente nesse negócio aqui. Se vocês forem analisar aqui, né, esse gráfico, qual que é a ideia dele? Tá? Ele vai ter aqui um estímulo de treino, certo? Então, nós temos esse estímulo de treino. Beleza, terminei o treino fadigado, legal. O que ele vai causar? Essa curva descendente, que é uma curva de fadiga, tá? Que é uma sensação de estafa. Aí tem 2 opções. Tem treinos que eles são associados, então tem treinos dia seguinte que vai ser o quê? Às vezes um treino regenerativo, e aí a importância do treino regenerativo, que o treino regenerativo vai levar aqui para cima também, tá? Ou a recuperação passiva, descanso, certo? Então, por isso que é importante assim, a gente ter uma semana desenhada para entender a porrada nos treinos. Porque se você trabalha fadiga, o índice de lesão sobe, tá? E se você fizer isso aqui, o que acontece? Depois de 1 dia, 2 dias, dependendo do estímulo dado no treino, o que a gente tem? Essa supercompensação. Isso aqui não é uma curva, melhorei um pouquinho, parou. O que vai acontecer? Desse ponto novo aqui, né, eu vou causar uma fadiga que vai vir até aqui, vou causar recuperação e uma nova supercompensação. Aqui, treino, e assim eu vou elevando o meu nível, o meu conceito de VO2, minha condição cardiorrespiratória, minha condição muscular, minha condição de velocidade. Tá? Então, ele é uma oscilação em que você vai construindo a cada treino melhor. Não adianta você pegar lá atrás e pensar, lembra, fazer um estilinho, cara, tudo duro e tal. E hoje você já está num padrão diferente, certo? Então, essa ideia de carga e adaptação, ela é perfeita, né? É que nem uma musculação. Você vai lá fazer a musculação, o que acontece? Dá dor muscular, daqui a um pouco você vai adaptando. E aqui, em cada período de carga e adaptação, é onde a gente, às vezes, vai mexendo. Não é um treino só, tá, galera? Às vezes é um período, né? Mas a gente consegue ir adaptando isso e subindo, tá? Deixa eu passar lá. Tá.
E quais seriam, né, essas nossas as estrelas da aula de hoje para a gente pensar e finalizar e abrir para perguntas, tá? Qual a importância de ter períodos bem estabelecidos, né? Pontuar, desenhar, entender e saber quanto tempo eu vou definir para ter um ciclo, né? Qual a importância em se ter um tempo para o ciclo de treinamento? Evitar o quê? Lesão, evitar sobrecarga, evitar perder intensidade, né? Conseguir ter tempo hábil para subir, dar baixa, dar carga e adaptação no nosso período. Então, eu consigo subir e dou uma baixa. Subir e dou uma baixa. Pense em um atleta saindo de 21 para 42, tá? É um exemplo clássico, né? Mas assim, o cara fez 21, beleza. Se eu sair com o cara de 21 em junho para fazer um 42 em agosto, dá tempo? Dá. Perfeito, joia. Agora, se eu sair com ele de junho para fazer um em outubro, eu tenho mais tempo para fazer esse período de adaptação. E a minha curva ela pode subir melhor nesse período, tá? O que pode acontecer se houver erros nos processos, né? Geralmente, o problema maior é a lesão, né? E daí a gente encurta o processo de ciclo. Encurtando o processo de ciclo, o que acontece com a gente que é amador? A gente já está fazendo a prova aqui, a gente já tem outra inscrita daqui 3, 4 meses, tá? Que a gente julga ser um tempo, 3, 4 meses, porra, dá tempo tranquilamente de eu baixar e voltar. Só que se você tem um erro ali de programação, você não tem tempo hábil para subir. E aí você tem que entender e remanejar essas provas, tá? E como nós podemos saber se estamos no caminho correto? Simples, né? Testes, provas, testes nesse meio período. Então aí a gente fala, mas eu não gosto de fazer o teste de 3.000. Não tem problema, vamos procurar um outro teste, né? Então vamos fazer uma prova teste, eu quero fazer 10 quilômetros para tempo. Pô, vamos fazer uma prova de 5. Vamos fazer uma prova tal. Vamos fazer alguma coisa. A gente precisa entender isso. Vamos fazer alguns tiros que dê para a gente algum parâmetro. Então a gente precisa entender isso efetivamente, tá? Efetivamente era isso, tá? Em termos de treino, resumido, tá? Stop share, tá? Então era mais ou menos isso em termos de treinamento, tá? Resumidamente, eu vou liberar um pouco, tá? Eu não sei onde eu vou liberar aqui, mas tudo bem. Eu vou liberar um pouco aqui os microfones, tá? Eu vou pedir que todos vocês devem estar aí com os microfones meio que abrindo, né? Ou não. Quem tem alguma pergunta, tá? Confere se o teu microfone está fechado, né? Tem alguns microfones que eu estou vendo que estão abertos, tá? Confiram isso, dá uma olhadinha lá, entende um pouquinho e pode levantar ali a pergunta, só me chama, fala o nome, que às vezes eu não estou enxergando na tela, tá? E a gente vai tentar ajustar isso aqui, tá? Vamos ver se alguém já está... Alguém consegue tirar Estão conseguindo tirar do mudo? Não? Então, espera aí, galera. Eu estou... Tá. Então, tá todos abertos, tá? Todos abertos. Fechem os microfones. Se alguém tiver alguma pergunta já de cara, já pode mandar que a gente já vai tentar falar. Se eu não souber, eu sou humilde o suficiente para falar que eu não sei. Nossa, todos ao mesmo tempo assim, eu vou ficar tímido, velho. Se alguém tem alguma, pode me fala o nome que eu já acho na tela aqui um pouco. Tem uma criança com dúvida ali. Alguém? No? Sim, não? Acho que não. Pode perguntar. Eu conectei agora. O Eduardo levantou a mão lá, quer perguntar. Não. Você não está ouvindo? Não consegue falar? Oi, Léo, é a Miriane, tá me ouvindo?
Tô, pode falar. Acho que agora deu, Tá. né? Espera aí, segura Edu um pouco que a Miriane vai perguntar. Miriane, pode falar. Como que fica o pós-quarentena para quem não está correndo? Vai ter que começar um treino de base novamente? Boa pergunta. Talvez não efetivamente uma base clássica como a gente fez no começo do ano, tá? Mas a gente pode trabalhar uma base reduzida, ali como eu falei, né? Isso vai depender muito de caso a caso. Tem gente que está correndo, tem gente que não está correndo, então isso a gente vai ter que analisar, tá? Mesmo os que estão correndo, talvez a gente tenha necessidade de dar uma reajustada, tá? Porque a gente, como a gente já explicou algumas outras vezes, né? É um trabalho mais de manutenção agora, de estabilidade, né? De não dar tanta carga. Então, talvez a gente tenha que reduzir, mas vai depender muito caso a caso. Mas, muito provavelmente, vai ter que fazer uma base, nem que seja reduzida. Às vezes, 3 semanas ela já resolve, tá? Mas, assim, outra coisa é importante, se não está fazendo corrida, mas está com a base de fortalecimento na pancada, cara, isso vai facilitar muito, muito, muito lá na frente. Tenha certeza absoluta. Edu, queria falar? Me ouve agora? Pode falar, tô ouvindo. Quando você vai fazer uma interseção de ciclo, tá? Vai juntar. Antes de finalizar uma prova-alvo, você já tem, né, um determinado tempo para começar a tua segunda prova-alvo. Do macro, meso, micro, existe uma diferença aí bem pontual para iniciar um novo ciclo? Saindo de uma prova-alvo... Você ainda não chegou na tua prova-alvo, mas já está em tempo de iniciar o ciclo para a tua segunda prova-alvo. Mais especificamente a maratona, que acho que a maratona e a ultra talvez... É que assim, ó, vamos falar de maratona, tá? O problema é o seguinte, né? Se a gente juntar 2 ciclos, eles trazem aquela... né? A interseção. Para quem não sabe, né, o professor de matemática ali falou a interseção, né? Aquele pontinho no meio, ele é um ponto que a gente pode chamar de vermelho, onde apita, né, a intensidade para lesão, né? Então a gente tem um componente. Mas isso vai variar pro Edu, pro João, pro Rafael, pro Pedro, vai variar para todo mundo, tá? Então assim, a gente está levantando hipóteses, né? Ponto. Essa prova, vamos pensar da seguinte, tem uma prova que é a uphill, que tem uma carga, ou uma maratona de trail, que vai exigir mais tempo. Então, tudo vai depender das características de 2 provas. E principalmente o cara que é nas duas. Gu, é muito difícil, assim, o cara... Vai lá e solta a baguera para mim. Gu, fecha o microfone aí, Gu. Vai depender muito do que o cara quer nas provas. Eu quero concluir as 2 provas. É uma coisa. Né? Eu estou falando aqui em buscar o melhor em cada prova, né? Buscar a sua melhor sensação em cada prova, de ter um rendimento, não vou falar a palavra aceitável, um bom rendimento, né? Mas assim, estar bem, finalizar bem, com menos risco de lesão, tá? Então, nesse sentido, lógico que a gente orientaria para 2 ciclos diferentes, né? Agora, isso vai depender muito de acordo com cada prova. Isso, e principalmente de acordo com cada atleta. Mais alguém? Deixa eu ver se tem alguém com mão ali. Alguém que estava com a mão levantando. Deixa eu ver. Eu acho que vocês conseguem liberar os microfones, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, ou complementar, ou contar um caos, fica à vontade. Dá para pensar aqui uma coisa. Tem uma pergunta ali no chat. Nós estamos muito internet. Galera, talvez o Zoom caia com 40, talvez ele continue, tá? Às vezes ele continua porque ele deixa liberado. Se finalizar, eu acho que dá para voltar no mesmo link aqui, se alguém tiver alguma pergunta, senão a gente dá ela por encerrado, tá? Mas a pergunta do Natanael dá para pensar que em alguma prova para esse ano, cara, do jeito que as coisas estão desenhando, eu acho bem difícil, né? Primeiro que assim, a gente vai trabalhar numa incerteza, né? A gente vai... já desbloqueei você, Rafa. A gente vai trabalhar assim, beleza, vamos trabalhar um ciclo como a gente estava trabalhando para
para Volta à Ilha, né? A Volta à Ilha que tinha remarcado sua data, ela voltou a cancelar para o ano que vem. Então, assim, você pode trabalhar muito numa questão como posso falar, assim, até de frustração, né? Porque você vai começar um novo ciclo, daqui a pouco vai ter que parar. Então, por isso que eu falo, agora é uma hora de trabalho de força, manutenção, né? E entender muito como que eu posso falar? Qual é o papel realmente da corrida na sua vida, né? Porque vai ser complicado. Se a gente não souber exatamente o que a gente quer, né? Cara, a gente não vai conseguir perdurar no processo. Então, é muito importante que a gente tenha entender um processo mais a longo prazo agora no período de quarentena. Rafa, não estou conseguindo te liberar aqui. Deixa eu ver. Foi agora. Deu certo. Ô, Léo, Peraí, o Rafa vai falar, daí alguém já me chama. Eu não sei se alguém perguntou, eu saí e voltei para tentar desbloquear o áudio aqui, então não sei se alguém já perguntou isso ou não. Mas assim, como tirar melhor proveito disso, né? Então eu estou fazendo, eu acho que a maioria das pessoas devem estar mais ou menos assim, não sei. Estou fazendo os funcionais ali para ter um trabalhinho de força tal. Quando dá, saio correr, mas eu não faço distâncias muito longas. 10, 13, no máximo uns 15 quilômetros. Eu não sei se essa manutenção é válida só até aí, se eu consigo tirar proveito melhor disso para quando poder voltar. Que você recomenda, assim? Para mim tá tudo bem, sabe? Eu não... Mas, sei lá, quando voltar, de repente, será que eu podia ter aproveitado melhor? Cara, eu acho que é que nem eu estou falando. Eu sinceramente acho que assim, ó, o trabalho de força nesse período ele vai ser mais fundamental do que propriamente o giro, tá? Lógico, o giro ele vai manter o teu cardio, que é uma coisa mais difícil de você manter hoje sem a corrida, né? Por isso que eu falo, se você está correndo, vamos pensar no teu nível, tá? O Rafa já correu maratona, tal, mas assim, se você está girando, vamos pensar 10, 15, 30, 35, 40 quilômetros a semana, 30, 40. Cara, é uma baita uma manutenção, né? Você sai pronto para iniciar um período de um ciclo de 2 a 2 meses para uma meia, por exemplo, né? Você sai pronto. Se você está com a base forte, então você sai mais que pronto, tá? Então isso vai ser, lógico, caso a caso, né? Mas por isso que a gente está batendo o quê? E aproveitando a pergunta do Rafa, né? Não só para maratona, né? A gente está falando do quê? Vamos pensar, sou um caminhante, comecei a correr, né? O que eu vou precisar agora? Cara, manter-se forte. Como que eu vou ativar meu cardio? Escadaria, galera, eu não estou entrando em mérito do que pode e o que não pode fazer, tá? Para a gente não entrar na discussão eterna. Mas assim, escadaria, agachamentos com salto. Então, atividades que envolvam grandes musculaturas, né? Como trabalho de coxa, de agachamento, a fundo, coisas que elevem a tua atividade cardíaca, com certeza elas vão te ajudar muito depois na hora de voltar, né? Polichinelo, aqueles mountain climb, aqueles, né, abdômen que puxa joelho, a própria skipping parado, toda a base de funcional que a gente tem trazido, os ao vivos principalmente, né, que é mais fácil, cara, são funcionais que eles estão para suar, então eles vão manter uma carga cardíaca muito boa, né? Não é a mesma carga? Não. Não adianta a gente pensar que só fazer isso, nossa, agora eu vou correr que o Léo falou que eu tô... Não, você vai perder um pouco no cardio, mas essa força vai ajudar com que esse cardio volte, cara, rapidinho, né? Então, assim, essa base de manutenção perfeita, tá? Você tá conseguindo, e é bem isso. Até eu falei com o Rafa, falei, quer um treininho? Ele falou, cara, eu tô bem tranquilo girando, né, 3 vezes na semana, legal até porque a gente tá, né, com algumas privações, Então, cara, é super legal. Eu também estou numa base de giro, estou na manutenção, né? Isso está me dando uma força bem legal. Alguma menina tinha falado ali antes? Eu tenho uma pergunta, Léo, se eu puder. Pode falar. Se a menina estiver aí ainda e quiser falar, daí ela grita. Bom, a gente está comentando sobre o ciclo de treino, né? Estamos nessa situação. Antes eu queria fazer um comentário lá que é uma sacanagem o Márcio Faria, que ele está na praia ali, só para mostrar para todo mundo. Mas sobre ciclo de treinamento, obviamente, mas agora com a obrigatoriedade do uso de máscara, né? Ontem eu comentei com você que eu fiz um treino com
com o buff, né? E não dá. Eu não consegui com o buff. Depois, enfim, a gente vai tentar treinar. A gente vai ter algum tipo de adaptação com isso específica, se existe isso na literatura, porque realmente para que eu não sei se os outros podem falar, mas eu que tentei, eu não consegui de jeito nenhum. Claro que foi mas depois da terceira vai, fique tranquilo. Mas assim, ó. Full time. Eu a primeira vez, cara, corri com aquilo aqui assim, né? Ontem eu fiz 16 quilômetros full time de buff, né? E assim, eu tinha corrido com outro buff, ontem eu troquei, tá? E deixei ele até eu tinha ido com outro, ontem fui com o da Forrun e fui com cara, ficou perfeito, foi bem legal assim, sabe? Então, ele adapta. Eu até, não tenho aqui, vou pedir pra ele pegar. Mas, Léo, eu fui exatamente, acho que o mesmo teu da Forrun aí. Sim. Tem que puxar. Não, mas é que você tem que ter um tutorial. Vou fazer o tutorial depois, fique tranquilo. Mas assim, ó, tem algumas ideias que dá para trabalhar. Mas assim, falando em adaptação cardiorrespiratória, tá? O pessoal que ia para raid, a gente comprou uma máscara, né? Que ela bloqueia e ela fecha, né? Lógico, aquela máscara, ela é uma máscara que simula altitude. Então, dependendo das aberturas que a gente coloca, a gente consegue dar mais altitude ou não, restringir mais o ar ou não, tá? O que geralmente, né, lógico, não é o mesmo ganho que você ir treinar na altitude, lógico que não. Porque lá você tem um ganho como eu posso te falar, melhor de hemoglobina, várias coisas, né? Mais sanguíneo, tá? Mais fisiológico. Ali é uma adaptação mais respiratória, certo? Eu vou te falar assim, ó, empírico, tá? O que eu senti. Eu corri com a máscara, lógico que eu corri com uma altitude maior, ela me bloqueava, mas era uma sensação, aquela sensação de você correr com menos ar, tá? Que é exatamente uma sensação da altitude, né? E você correr com o buff, qual que é a sensação? Correr com menos ar, né? Você acaba tendo essa entrada de ar restringida, tá? Então isso, com o passar do tempo, se você e isso na sexta-feira, quando eu fui correr 14 quilômetros, eu fui entendendo, tá? Eu fui entendendo como que o meu corpo reagia com determinada sensação respiratória, né? E reagir com determinada sensação respiratória era o quê? Se eu tô correndo confortável para 5-0, tá? Beleza, 5-0 de ritmo. Coloquei o buff. Essa sensação respiratória, ela passa talvez a ser 5-10, não sei. E você ir adaptando isso. Se você conseguir com o buff realmente trazer essa sensação respiratória para 5-0 novamente, isso pode ser lá no final um ganho interessante. Entendeu? Então, entre aspas, a gente vai trabalhar com menos oferta de oxigênio? Sim. Vai fazer com que o teu corpo busque alternativas internas para isso? Sim. Tá? Lógico, não tem nada ainda específico em literatura que diga, né? Correr de máscara em período de Covid traz benefícios, né? Mas daqui a um pouco já pinta alguém já falando ali já. Espera aí que tem uma outra pergunta ali. Pelo calendário, tinham provas com bastante frequência. Qual a recomendação de intervalo entre uma prova e outra? Intervalo entre uma prova e outra é uma coisa difícil que vai depender de distância, carga, né, e adaptação do atleta. Então vai depender muito de cada atleta para a gente responder isso, é meio difícil, tá? E também da capacidade de recuperação pós-prova. Tem pessoas que fazem às vezes uma maratona, o cara na outra semana tá 0 bala, então você pode começar com alguma carga. Tá? Ou o cara fez um período de base muito bem feito, consegue, né, recuperar mais rápido por causa da força. Treinei de máscara, é ruim, mas melhor que não treinar, eu concordo. Eu fiquei feliz da vida quando treinei de máscara. Com a máscara descartável, eu não tentei, até pode ser interessante. Ela é levinha, vamos tentar. Tem um buff aqui na mão, vou fazer o tutorial. Vou fazer. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Eu vou pegar um buff. Espera aí, só um pouquinho. Vou tirar aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode chamar que a gente vai falando. Bom,
Ó, só para vocês entenderem. Tem algumas opções. Esse buff, ele é mais apertadinho. Então, ontem eu corri com ele assim mesmo, tá? Então, ontem eu bati com ele assim, tá? Se você for assoprar, lógico, ele sai muito ar, né? E ao mesmo tempo ele entra ar. Então, dependendo do cruzado com as pessoas, eu tava com ele assim, tá? Se você dobrar, tá? Ele vai te restringir um pouquinho mais esse ar. Mas se você dobrar e deixar ele muito próximo do queixo, tá? Ele te dá uma sensação um pouquinho melhor. Tá? Mas ele vai tirar, já não vai sair tanto ar. Se você tiver um buff um pouquinho mais solto, tá? Com buff novo, ele vai precisar dar uma laceadinha, né? Mas se você tiver um buff mais solto, o que eu fiz nos primeiros dias, ó? Eu fui puxando ele. Peraí, deixa eu virar aqui. Tá bem claro. Eu fui puxando ele, ó. Tá? Sempre na linha acima da orelha, do nariz, desculpa. Tá? Vamos pensar que eu coloquei meu buff inteiro no nariz, ó. Se eu puxar só uma janelinha aqui, ó, tá? Ó, ele fica mais solto, tá? Então você dá para você arrumar isso aqui, ele fica um pouquinho mais solto. Se você conseguir fazer isso aqui, ó, né? Ó, então eu tô só com uma janelinha, ele fica mais solto. Aí também assim, ó, vai depender muito da onde você vai correr. E aí que eu acho importantíssimo você estar em via sozinho, porque assim, a máscara vai te proteger 100%? Não, né? Mas muitos já viram aquele desenho, né? Se você tá com a máscara e o outro tá com a máscara, a chance é 1% de contaminação, né? Então, por isso que eu falo, mesmo assim, tá correndo ontem, eu desviava as pessoas, né? E aqui em Curitiba, nas vezes que eu corri sempre para ruas, cara, que eu cruzei muito poucas pessoas, né? Então, eu acho que ainda a condição principal é correr em lugares pouco habitados, tá? E isso tem opção, sim, né? Não vai pegar canaleta, pega outros lugares que ajuda bastante, tá? Deixa eu ver se tem alguma aqui. Mais que eu tava, e assim, galera, eu vou falar um negócio assim, o Edu falou que não conseguiu correr com o buff, um conseguiu com a máscara descartável, eu vi uma máscara agora que acho que era R$72, que é uma máscara toda anatômica, que não sei o que entra, que faz não sei o que. Então assim, cara, aí vai ter para todos os bolsos e tipos, e cada um vai achar uma adaptação melhor, né? Então eu acho que cabe a gente entrar na regra, né? A gente debateu isso na sexta lá na live do Edu lá, estar na regra, seguir a sua consciência, entender o que você acredita ou não. Sobre treinamento, mais alguma coisa? Alguém? Se tiver vergonha de falar, pode escrever. Tananã, tananã. Bom, aqui no chat lateral não tem nada. Bom, galera, deixa eu botar meu fone aqui para finalizar. Basicamente, o que tínhamos hoje aí, né, era isso, tá? Essa foi a nossa primeira ideia de fazer algo diferente, tá? A gente está com a ideia de, além de trazer o conceito, coisas conceituais, tá? A gente vai trazer alguns de vocês como estrela aqui também, tá? Então, talvez a gente traga para fazer. Essa era uma ideia que a gente tinha tido no começo do ano, de fazer alguns eventos aqui no espaço, porque a gente fala assim de algumas histórias, tal, e dentro da assessoria a gente tem várias histórias muito legais, né? E talvez trazer um pouquinho, né, dessas histórias para cá, né? Então, por que começou a correr? Ex-fumante, depressão, não sei, N motivos que a gente possa ter, né? Que a gente possa trazer aqui e talvez debater um pouquinho do tema, tá? Então, transformar vocês por um dia em uma estrelinha aqui para contar um pouco da história de cada um, certo? Bom, quanto ao tema, eu tentei ser o mais simples e prático possível para espremer isso em 25 a 30 minutos, tá?
O Zoom foi gente boa e deixou a gente responder um pouquinho mais que 10, né? Qualquer dúvida de treinamento, qualquer coisa, pergunte para nós, os técnicos, tá? Todos estão aptos a ajustar isso, a gente já está pronto, a gente está tentando falar com vocês o máximo possível, né, nesse período, tá? Os que estão em casa, cara, se organizem, façam funcional. Ah, mas eu não estou correndo, mas eu estou desmotivado. Cara, faz funcional. É uma questão de manutenção, uma questão de mental, sanidade, tá? Então, a gente espera trazer novas atividades. No sábado, a gente vai fazer mais uma aula por aqui, daí dessa vez, tá? Para quem quiser ficar só assistindo, dando risada dos outros, daí pode vir também, tá? Então, eu espero que tenha sido uma noite diferente, tá? Acho que funcionou legal, acho que foi, em termos de conceito, foi legal. E espero que em 30 minutos a gente tenha aprendido pelo menos um pouquinho de treinamento aí, que a gente possa entender um pouco o globo disso aí tudo. Tá bom? Beleza?